Último adeus, restos imortais do Papa Francisco vão hoje a sepultar na presença de milhares de fiéis e centenas de chefes de Estado. Situação da cólera, 240 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas. No leste da RDC, o secretário dos Estados Unidos da América, Rubio, supervisiona acordo entre o Congo e o Ruanda. Hoje notícias, sábado, 26 de abril de 2025. Bem-vindos à atualidade. Boa tarde, seja bem-vindo às notícias neste sábado. Aplausos e acenos de adeus estão a marcar o momento por parte dos fiéis presentes na cerimónia fúnebre do Papa Francisco. O caixão está a ser transportado até a Basílica de Santa Maria Maior através do Papa Móvel, adaptado para o efeito, onde os restos mortais do Papa Francisco vão repousar na Basílica Santa Maria Maior, em Roma. A cerimónia, que contou com a presença de vários chefes de Estado, ficou marcado por uma homilia onde o cardeal Giovanni Battista destacou a ação do Papa Francisco em favor dos migrantes e refugiados, bem como os seus esforços em prol da paz. O cardeal italiano considerou ainda que Francisco foi um Papa no meio do povo, com um coração aberto a todos, atento ao que de novo estava a surgir na sociedade. O Papa Francisco esteve à frente dos destinos da Igreja Católica durante 12 anos. Morreu na segunda-feira, aos 88 anos, vítima de acidente vascular cerebral. Hoje, o mundo cristão despede-se para sempre do Papa Francisco, líder católico batizado como Jorge Mário Bergoglio. O Santo Padre morreu na segunda-feira, 21 de abril, de acordo com o Vaticano, vítima de um acidente vascular cerebral aos 88 anos. Milhares de pessoas devem acompanhar de perto a cerimónia, geralmente pomposa. Desta vez, no entanto, menos do que o habitual. E outros milhões deverão fazê-lo pela televisão e pelas redes sociais em todo o mundo. Durante o seu pontificado de 12 anos, Francisco introduziu reformas significativas e deixou escrito o que queria para uma cerimónia fúnebre, quando chegasse a sua vez de descansar no sono profundo. Embora a escolha das vestimentas papais após o falecimento seja um processo rigoroso que deve refletir o legado do Papa, as suas convicções e a mensagem que deseja transmitir ao mundo, Francisco pediu que não fosse feito nada especial no que diz respeito à roupa para o seu funeral, usando, portanto, nada novo. Pediu que o seu corpo não fosse embalsamado. Dispensou os habituais 3 caixões, pedindo a simplificação do rito. Embora os papas, na sua maioria, sejam sepultados no Vaticano, Francisco escolheu ter os seus restos mortais a descansarem na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde esperará pela ressurreição, como afirmou no seu testamento. No local foram sepultados outros 7 pontífices. No seu testamento, tornado público pela Santa Sé, o Sumo Pontífice justificou a sua escolha de ser sepultado na Basílica de Santa Maria, escrevendo que ao longo da sua vida sempre se confiou à Virgem Maria. A escolha do Papa quebra mais um recorde. Será o primeiro líder da Igreja Católica em mais de 100 anos a ser enterrado fora do Vaticano. O último a ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore foi o Papa Clemente IX, falecido no século XVII, mais precisamente no ano de 1669. Hoje, cabe ao cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, presidir a liturgia fúnebre de Francisco, o 260º Papa da história da Igreja. Depois da Missa das Exéquias, o corpo do Papa será levado até a Basílica de Santa Maria Maggiore, partindo da Basílica de São Pedro, num percurso do carro funerário pelas ruas de Roma, que terá transmissão ao longo de um trajeto que deve chegar aos 6 quilómetros. Na Basílica de Santa Maria, já sem transmissão dos órgãos de imprensa, segundo o Vaticano, por ser um momento reservado, depois das orações finais e da pulverização com água benta, o Papa será então sepultado. O local deverá estar um tempo depois aberto ao público. Francisco fez questão de referir que queria o seu túmulo no chão,
simples, sem ornamentação especial e com apenas uma inscrição: Franciscos. O Papa Francisco deixa um forte legado para o mundo cristão e não só, por ser uma figura que dedicou a sua vida à solidariedade, promoção do amor ao próximo e proteção dos mais desfavorecidos. Jorge Mário Bergoglio nasceu na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, a 17 de dezembro de 1936. Descendente de imigrantes italianos, Francisco era o mais velho de um total de 5 filhos. Jorge Mário Bergoglio terá sido sacerdote em cumprimento de uma promessa. Francisco terá visto seu amor por uma mulher rejeitado. Por isso, abraçou o amor a Cristo, cumprindo assim a palavra dada à mulher por quem estava apaixonado durante a sua adolescência, dizendo que se não a tivesse como esposa, então se tornaria padre. Com uma vida feita num ambiente religioso, depois de se graduar como técnico em Química, com 21 anos ingressou no Seminário da Companhia de Jesus em 1958, onde se formou em Filosofia. Em 1969, graduou-se em Teologia. No mesmo ano, Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro, pouco tempo antes de completar 33 anos. Emitiu os seus últimos votos na Companhia de Jesus em 1973. Em maio de 1992, o Papa João Paulo II nomeou Jorge Mário Bergoglio bispo auxiliar de Buenos Aires. Entretanto, em 1998, tornou-se arcebispo na capital argentina e em 2001 foi ordenado ao cardinalato com o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino por São João Paulo II, com a renúncia do Papa Bento XVI a 28 de fevereiro de 2013. Durante o conclave papal, já no segundo dia, Jorge Mário Bergoglio foi eleito o 266º Papa da história. O Sumo Pontífice adotou para o seu papado o nome Francisco, em referência a São Francisco de Assis. Segundo o próprio Papa, a escolha do nome é em referência à simplicidade e dedicação aos pobres de Assis. A eleição de Francisco ao cargo de Papa quebrou recordes. Foi o primeiro sul-americano nomeado, o primeiro do Hemisfério Sul, o primeiro bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus e o primeiro não-europeu em mais de 1.200 anos de história a assumir o pontificado da Igreja Católica e o único, até então, a usar o nome Francisco. Ao longo de 12 anos de pontificado, o Papa Francisco fez cerca de 50 viagens para dentro e fora da Itália, visitando ao todo mais de 65 estados e territórios. O Papa Francisco introduziu reformas que ficam marcadas na história da Igreja e do mundo cristão, como a reforma da Cúria, governo central da Igreja Católica, a bênção a casais homossexuais, a elevação de mulheres para posições de relevo no Vaticano e a luta contra abusos sexuais e escândalos dentro da Igreja. No seu pontificado, Francisco falou de tudo um pouco acerca da situação mundial, das guerras e vendas de armas, sobre as quais sempre foi muito crítico, ao combate à desigualdade e à defesa do multilateralismo, passando pela defesa dos migrantes, a do meio ambiente, entre outros assuntos. Entretanto, aos 21 de abril de 2025, terminou o pontificado e a obra de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, que fica conhecido como aquele que a Igreja foi buscar ao fim do mundo, o sacerdote bem-humorado, o defensor dos menos favorecidos, com um percurso marcado pela simplicidade. Continua a decorrer a cerimónia fúnebre do Papa Francisco em Roma e por cá, a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, enalteceu nesta sexta-feira em Luanda a figura do Papa Francisco como um ser humano sublime que defendeu o bem comum, solidariedade e a paternidade, ou seja, a fraternidade entre os povos, em declarações à imprensa, depois de assinar o livro de condolências na Anunciatura Apostólica. A responsável sublinhou que o seu indelével exemplo de coragem, de humildade e sentimento de compaixão devem ser seguidos por todos os seres humanos. Para a presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, a lição deixada pelo Sumo Pontífice deve servir de exemplo para os legisladores, de modo a transformar o país em que cada um possa encontrar a estabilidade social. Nós gostaríamos de deixar aqui a nossa consternação, os nossos pêsames e a nossa dor pela perda de tão sublime figura. Pensamos que o seu indelével exemplo de coragem,
de humildade, de comiseração, de entrega ao próximo. Vamos ter essa serenidade, essa sabedoria, o bom senso e, sobretudo, o sentido de missão para cumprirmos com o nosso papel e o nosso dever a favor de uma Angola próspera, unida e que cada um dos seus filhos possa pensar num futuro que nos traga muita estabilidade, muita paz e, sobretudo, muita solidariedade humana. Quem também assinou o livro de condolências foi a secretária do Birro Político para a Política de Quadros do MPLA, Ângela Bragança, que descreveu o Santo Padre como um homem que sempre primou pelo diálogo para o bem-estar das pessoas. Representou um homem que construiu pontes, um homem que soube estabelecer o diálogo entre as religiões, um homem que não temeu riscos para levar a palavra do Senhor e, sobretudo, para colocar sempre as pessoas em primeiro lugar. Um homem de amor, um homem de paz, um homem de solidariedade. Ele faz a sua passagem num momento importante do mundo, um mundo em crises, um mundo onde há necessidade de espalhar amor, de respeitar os migrantes, de levar a palavra aos pobres. Então eu acho que este é o legado que nós temos que levar. E sendo a direção política do MPLA, esta mensagem para nós é uma mensagem que coincide bem com aquilo que é o ideário, o programa e a política do MPLA. Portanto, nós temos que a implementar, sobretudo, ali onde há os mais vulneráveis. É um Papa que deixa um legado na sua múltipla dimensão. Falar do Papa Francisco não nos podemos limitar em 2 em 3 minutos, porque é um poço de riqueza, uma presença divina entre nós, em Angola e no mundo em geral. E a juíza-presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, destacou o legado deixado pelo Papa Francisco, que sempre primou pela justiça social e pela manutenção da paz. Ao longo destes 12 anos de pontificado, conseguimos aprender e acompanhar de Sua Santidade, que é a mensagem de humildade, o exemplo de humildade, a luta, no bom sentido, pelas questões da justiça, da equidade e da manutenção da paz também. Francisco, o primeiro Papa não europeu e jesuíta da história da Igreja Católica, faleceu nesta segunda-feira, aos 88 anos, na sua residência na Casa Santa Marta, no Vaticano. E em Roma continua a decorrer a cerimónia fúnebre do Papa Francisco. O velório aconteceu na Basílica de São Pedro e o seu corpo deverá ser enterrado a qualquer momento na Basílica de Santa Maria Maior. A cerimónia está a decorrer. Vemos aí imagens das várias entidades ou chefes de Estado e de Governo que prestarem homenagem ao Papa Francisco. Nas imagens mostramos o Presidente da República acompanhado da Primeira-Dama, que também participam desta cerimónia, o último adeus ao Papa Francisco. E conosco aqui em estúdio está o Padre Helder Muteba. Padre, o Papa já está na Basílica de Santa Maria Maior e agora o que se segue para a Igreja? Boa tarde e a todos aqueles que nos acompanham nesta hora de notícias. O Papa, como foi o seu pedido deixado no testamento, repousa na Basílica de Santa Maria Maior, aonde sempre procurou e rezou e pediu a intercessão de Maria sempre que partisse de viagem para as suas missões, e quando regressava também encontrava de facto este lugar para agradecer pela missão cumprida, digamos assim, confiada sob a proteção de Nossa Senhora. Neste momento, depois do sepultamento, o espaço estará aberto para as visitas à volta do túmulo e declara-se então o novenário, não é? 9 dias de luto da Igreja, onde serão rezadas missas em sufrágio da alma do Papa Francisco, e depois destes 9 dias também se abre o período em que chamamos em que os cardeais ou o Colégio dos Cardeais se vai reunir em conclave para então olharem para o futuro da Igreja na sucessão do Papa Francisco. Este período de novenário por todas as igrejas católicas pelo mundo?
Sim, pelo mundo, e nós aqui internamente teremos a missa já na segunda-feira na Paróquia de Sagrada Família, às 18 horas. Então, as igrejas católicas ao nível do mundo reúnem-se em oração a Deus, em sufrágio da alma do Papa Francisco. Só que neste novenário, a intenção principal é mesmo esta do eterno descanso do Papa Francisco. Padre, no caso de Angola, que não vota na sucessão, que expectativas se deve alimentar sobre o próximo Papa em relação ao nosso país, já que estamos a passar do funeral e olhando já para a Igreja nos próximos tempos? Quanto à nossa realidade, nós podemos olhar para a nossa relação como Estado angolano, também para o Estado Vaticano, porque as expectativas que se levantam à volta da sucessão do Papa Francisco não têm apenas este interesse para a própria Igreja, mas também para a relação que o Papa, enquanto chefe de Estado do Vaticano, representa para com os outros Estados na arena geopolítica, não é a posição do Vaticano, nesta de mediação de conflitos e também o apelo que foi constante do Papa Francisco ao cessar fogos, a não erguermos muros que separem pessoas, mas sim pontes que interliguem e aproximem esta fraternidade, esta solidariedade e que sejamos todos irmãos como o Senhor deseja e sejamos então estes irmãos que anunciam aos outros esta novidade da paz. Então, acho que esta é a expectativa que está à volta da comunidade e nós nos colocamos ainda nesse momento em oração a Deus para que envie um pastor segundo o seu coração. Senhor Padre, voltamos a falar do caso de Angola. O último cardeal angolano já descansa. Qual é a expectativa para os próximos tempos? Teremos um novo cardeal angolano ou que caminhos é que teremos para nós nos próximos tempos? Prontos, nós somos uma nação, somos uma conferência episcopal em que a figura do cardinalício também é presente e, quiçá, não é? Nos próximos dias e nos próximos anos, a graça de Deus repousar sobre nós, sobre a nossa igreja angolana e suscitar entre os nossos bispos aqueles que também podem ser constituídos neste colégio dos cardeais, porque eles representam, de facto, esta comunhão junto do Papa, representam esta fraternidade junto do Papa e nas igrejas particulares onde são chamados, onde também são enviados a governar na caridade do povo de Deus. Bem, continua a decorrer a cerimónia fúnebre do Papa Francisco. Neste momento, as imagens que nos antecederam mostram a cerimónia já na Basílica de Santa Maria Major, uma cerimónia que daqui a instantes é privada. Sim, com este acesso a algumas individualidades, porque estamos a falar do Papa Francisco. Um lado espiritual, um pastor da igreja, papa, bispo, sacerdote. Por outro lado, também vemos a presença de alguns chefes de Estados, porque estando à frente da igreja, mas no Estado do Vaticano. Daí a presença de algumas sensibilidades de alguns países e, se calhar, do mundo todo, que prestam esta homenagem junto da urna do Papa Francisco, que já repousa nesta capela, ou seja, nesta Basílica de Santa Maria Major. Padre Helder, vou agradecer a sua presença aqui no Hoje Notícias e também a sua presença durante a nossa transmissão sobre o funeral do Papa Francisco. Muito obrigada e contamos consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Seguimos e da atualidade internacional, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio supervisionou na sexta-feira a assinatura pelo Congo e Ruanda de um compromisso de trabalhar em direção a um acordo de paz que facilitaria o acesso dos Estados Unidos a minerais essenciais no leste do Congo. Acompanhe comigo o Compacto Internacional. A participação de Rubio na cerimónia em Washington é um passo inicial que o governo de Trump diz ser uma reconstrução da política externa dos Estados Unidos para se concentrar em transações de benefício financeiro ou estratégico direto para os Estados Unidos da América.
O Congo e o Ruanda esperam que o envolvimento dos Estados Unidos e o incentivo de grandes investimentos, se houver segurança suficiente para que as empresas americanas trabalhem com a segurança no leste do Congo, acalmem os combates e a violência das milícias que desafiam a manutenção da paz e as negociações desde meados da década de 1990. A participação de Marco Rubio na cerimónia em Washington é um passo inicial que o governo de Trump diz ser uma reconstrução da política externa dos Estados Unidos da América para se concentrarem em transações de benefício financeiro ou estratégico direto. O Congo é o maior produtor mundial de cobalto, um mineral usado na fabricação de baterias de íons de lítio para veículos elétricos e smartphones. Também possui reservas substanciais de ouro, diamantes e cobre. O presidente congolês, Félix Tshisekedi, buscou um acordo com o governo de Trump que poderia oferecer aos Estados Unidos da América melhor acesso aos recursos do seu país em troca de ajuda dos Estados Unidos para acalmar as hostilidades. O leste do Congo vive uma crise há décadas, com mais de 100 grupos armados, a maioria dos quais disputando territórios na região de mineração perto da fronteira com o Ruanda. O conflito criou um dos maiores desastres humanitários do mundo, com mais de 7 milhões de pessoas deslocadas, incluindo 100 mil que fugiram das suas casas este ano. Os Estados Unidos da América e o Irão reúnem-se hoje em Oman para uma terceira ronda de negociações para o programa nuclear iraniano, após contactos anteriores considerados construtivos pelos dois países inimigos há 4 décadas. Estas conversações, mediadas por Oman, acontecem na sequência de reuniões que ocorreram nos dias 12 de abril em Mascate e 19 de abril em Roma. Teherão e Washington não mantêm relações diplomáticas desde 1980, sendo estas conversações as primeiras a este nível desde que os Estados Unidos da América se retiraram em 2018, durante a primeira presidência de Donald Trump, de um acordo internacional assinado 3 anos antes e que enquadrava o programa nuclear do Irão em troca do levantamento das sanções. O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, e o enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, conduzem as negociações em Oman, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman atuará como mediador, segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghai. O exército israelita anunciou ter interceptado um míssil disparado do Iêmen antes de entrar em território israelita. Na sequência das sirenes que soaram em várias regiões de Israel, foi interceptado o míssil lançado, disse o exército em comunicado. O míssil foi neutralizado antes de entrar em território israelita, acrescentou. Os Houthis, que controlavam vastas áreas do Iêmen, levaram a cabo dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra na faixa de Gaza, desencadeada por um ataque do grupo islamita Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023. Os Houthis também atacaram navios que acreditam estar ligados a Israel no Mar Vermelho, área essencial para o comércio mundial. Estes ataques cessaram com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas regressaram após Israel retomar a ofensiva em Gaza em 18 de março. Estamos a informar no Hoje Notícias. Confira connosco o primeiro intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Olá, seja bem-vindo de volta às notícias. A informação sobre a situação da cólera no país. O boletim informativo do Ministério da Saúde dá conta que 240 novos casos da doença foram registrados nas últimas 24 horas, sendo 113 na província de Benguela. 5 pessoas perderam a vida no mesmo período. O total cumulativo de casos da doença chegou aos 15.534 desde o início do surto, já em janeiro, ou seja, morreram 535 pessoas.
Assinalou-se esta sexta-feira, 25 de abril, o Dia Mundial da Luta contra a Malária, que em Angola é a principal causa de morte e que afeta maioritariamente o continente africano, com 95% dos casos. A Organização Mundial da Saúde apela neste 15, ou seja, 25 de abril, por uma revitalização dos esforços, desde as políticas globais até a ação comunitária, com vista a acelerar o processo na eliminação da doença. Aqui em Luanda, a data foi marcada por atos de sensibilização e prevenção. Mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela malária. A doença, que em Angola constitui a maior causa de morte, renova constantemente os desafios das autoridades em combater a doença que ceifa vidas, sobretudo em crianças e mulheres gestantes. Só em 2024, segundo estatísticas do Ministério da Saúde, o número de mortos pela malária no país passou dos 10 mil. A província de Luanda continua a liderar as estatísticas, onde os dados do primeiro trimestre de 2025 já começam a preocupar. Os números reduziram comparativamente ao primeiro trimestre deste ano, onde tivemos cerca de 414 mil casos, contra os 480 mil do igual período do ano passado. Portanto, houve uma redução de 66 mil casos. Relativamente aos óbitos, nós tivemos 800 óbitos em 2024, portanto, no primeiro trimestre, e neste trimestre nós tivemos cerca de 400 óbitos. Tivemos igualmente uma redução mais ou menos de 50%. Portanto, isto representa um alívio para as populações. Portanto, temos que continuar a desenvolver ações dirigidas à prevenção de casos de malária e evitar que os pacientes com malária cheguem aos hospitais, aos centros de tratamento em estado grave. Para o município de Talatona, o reforço das campanhas e a adoção de medidas de prevenção tem sido a estratégia para a redução do aumento de casos. Portanto, nós temos estado a apostar não só no investimento em meios médicos e materiais, mas também, essencialmente, na fumigação intra e extra condomínios, dentro das ruas, portanto, sobretudo ali nas zonas onde temos características naturais, portanto, as valas, as variantes do rio Cambamba, onde acabam por ser um local, portanto, onde proliferam-se ali os vetores de transmissão da malária. Às comunidades foi lançado apelo para um maior engajamento no cumprimento das medidas preventivas. O desafio, portanto, é de todos nós e temos de estar ligados e juntos no combate à malária. A reinvestir, a reimaginar e reacender é o lema para este ano. Para Angola, o propósito continua a ser a aceleração do combate à doença. Em Angola, a malária afeta maioritariamente crianças menores de 5 anos e mulheres grávidas. Nesta sexta-feira, alunos do IMEL foram informados sobre as causas e formas de prevenção da doença. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em dezembro do ano passado, revela que em 2023 Angola esteve entre os países com mais ocorrências por malária. Os dados apontavam para mais de 10 milhões de casos de malária, destacando-se entre os 10 países mais afetados pela doença. O relatório da OMS lança um alerta e, ao mesmo tempo, renova a esperança na luta contra a doença que em Angola constitui a principal causa de morte. Esta médica clínica geral admite que o cenário está longe de ser simpático. Em Angola, como nós sabemos, a malária é um dos problemas principais de saúde pública, sendo a primeira causa de mortalidade do nosso país. Só para terem noção, até 2023 nós tivemos mais de 10 milhões de casos de malária e destes mais de 10 mil mortes. Então, este tipo de atividade é bom porque nós como médicos sabemos sempre que a medicina preventiva é 1000 vezes melhor que a curativa.
A doença é causada pela picada do mosquito Anopheles, também conhecido por mosquito prego, que faz morada em charcos e lagoas. A médica Esperança Martins, que falava para uma plateia constituída por jovens e adolescentes nesta sexta-feira, disse-nos que o deficitário saneamento básico contribui para o agravamento da situação em Angola. Então, e temos muitas debilidades ainda nas bases. Temos problemas de saneamento básico, a população ainda é muito desinformada e algumas dificuldades também nas nossas instituições. Por isso é que nós temos esse crescer da malária que, apesar de ser preventiva, ainda temos registrado muitos casos por causa mesmo dessa debilidade que nós temos a partir da base, né? Apesar dos esforços que têm sido desenvolvidos para a erradicação da malária, a patologia persiste em fazer parte do dia-a-dia dos angolanos. Por este motivo, a Refriango e a Associação Semana Rosa decidiram levar aos estudantes do IMEL, Instituto Médio de Economia de Luanda, uma ação de sensibilização sobre as causas e formas de prevenção da doença. Vamos oferecer mosquiteiros para que possam ajudar as nossas comunidades. Vamos a sensibilizar para que as pessoas possam ter práticas que não levem a ter malária. Mas nós temos lutado com várias forças, unido várias forças para o combate dessa doença, né? Dando palestra de consciencialização, levando médicos para falar também com a população em geral para o combate dessa doença. Ainda temos muitos lugares que, como é que eu posso dizer, o saneamento é precário, por isso que o índice da doença ainda aumenta muito. Mas com o ciclo de palestra, com a consciencialização, temos fé e certeza que essa doença será erradicada. A palestra subordinada ao lema Educar e Prevenir visou assinalar o Dia Mundial da Luta contra a Malária e os alunos enalteceram a iniciativa. Nós aprendemos que os sintomas da malária são a febre, calafrio, vômito, etc. O muito simples da malária é dormir por baixo de um mosquiteiro durante a noite, ou seja, e também evitar que tenha água paradas em casa, porque essas águas paradas provocam acumulação de mosquito e isso prejudica muito a nossa saúde. O paludismo é a mesma coisa. Aprendemos formas de prevenir a malária e vimos que a malária devemos começar a prevenir desde casa, porque em casa é o local principal onde podemos apanhar a malária ou paludismo. Acho muito bom porque hoje em dia a sociedade em si anda muito desinformada, tanto é que acaba morrendo por falta de informação. Então essa iniciativa acaba de forma direta capacitando as pessoas sobre o que é malária, como prevenir e como tratar. A médica palestrante lembra que as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas são as mais afetadas pela malária, por isso recomenda o fim dos vetores do mosquito. Prontos, como nós todos sabemos que as águas paradas são os principais focos de replicação do mosquito, então terminarmos com as águas paradas é uma boa iniciativa. O uso de mosquiteiros, telas de proteção, repelentes e inseticidas são boas medidas para o controle da malária. Infelizmente, as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. Além da palestra, a Refriango fez a entrega de 1000 mosquiteiros ao Hospital do Prenda e às diversas famílias da comunidade e a diversas famílias da comunidade do Calauenda, no município do Kazenga. Jovens de diferentes organizações juvenis expõem inquietações no encontro da escutação realizado pelo Governo Provincial de Luanda. O certame enquadra-se nas celebrações do Dia da Juventude. Mais informações é com o Ernesto Jaime, que junta-se a nós em direto. Ernesto, boa tarde. Boa tarde. Viva, boa tarde. Mais de 3.000 jovens estão concentrados aqui no Centro de Conferência de Belas. Veja-se uma sala completamente abarrotado e há quem diga que no outro lado, no caso lá fora, ainda há mais jovens a tentarem entrar aqui, então, onde decorre o encontro da juventude com o governador provincial de Luanda, Luís Nunes, que não está sozinho. Está aqui também os administradores municipais que atentamente vão ouvindo as preocupações dos jovens que vêm destes mesmos municípios e vão anotando para que então possam dar uma melhor resposta para as inquietações que os jovens aqui
apresentam. Fizemos referências, são mais de 3.000 jovens. Aqui está a sala toda cheia, uma sala que tem a capacidade de cerca de 2.000 pessoas. Aqui então, a ultrapassar o número, os jovens vão apresentando as suas inquietações mais voltadas para a academia, para a habitação, emprego, e vão então expondo aqui para as anotações do governador da província de Luanda, Luís Nunes, que desde as primeiras horas fez-se então aqui ao local para então poder auscultar os jovens que, como dissemos, trazem aqui inquietações de diversos problemas, diversas inquietações aqui no Centro de Conferência de Belas. Vamos tentar arrancar aqui algumas palavras. Muito boa tarde. Quais são as inquietações que a Associação da Aliança dos Taxistas traz aqui para este encontro? De facto, eu posso dizer que a organização dos taxistas tem muito a falar, mas não vai ser eu a dizer, mas aqui o meu chefe é que vai dizer algumas considerações. Vamos então tentar ouvir o presidente da Associação Aliança dos Taxistas, que diz não vai falar, mas vamos tentar arrancar aqui mais algumas palavras. Também diz que não, os jovens aqui mostrarem-se também um pouco tímidos diante das câmaras, o que pode-se considerar também normal. Vamos tentar aqui arrancar algumas palavras. Muito boa tarde. Quais que são as preocupações que traz aqui para este encontro? Muitas preocupações, nas quais é o acesso à educação, acesso à saúde, muitas coisas. A reintegração social tem encontrado muitas dificuldades ainda naquilo que é o próprio acesso à cadeirante, o acesso aos locais ou aos lugares públicos de uma grande... Muita, mesmo agora aconteceu aqui na convenção, não tem rampa nem nada, subir pela escada. Então há muitas instituições também que ainda não têm rampa, escolas, é complicado. Ouvimos aqui um jovem que trouxe aqui a sua preocupação, que apresenta aqui a questão do acesso às rampas, pois é cadeirante. Vamos também tentar ouvir aqui mais uma jovem, qual que é a preocupação que traz para este encontro. Boa tarde. Boa tarde, sim. Obrigada pela oportunidade que me têm dado. Bom, a minha maior preocupação para esse encontro, espero que o nosso governador escute muito bem as propostas dos jovens, para com que ele possa arranjar uma solução no que concerne ao emprego, as soluções para os estudantes universitários, não é? Ao acesso aos transportes públicos e, sobretudo, aquela união que tem de haver entre as administrações distritais e a comunidade em si. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado. Na realidade, os problemas já estão identificados por parte de alguns jovens. A questão do emprego, a habitação, têm sido apontados aqui neste encontro como as principais inquietações. Mais dados sobre este encontro da juventude com o governo provincial nós vamos poder levar noutros espaços informativos da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Ernesto Jaime. E agora vamos falar de desporto. Os campeões africanos entram em cena hoje às 15h30, diante do Criostar de Cabo Verde para a primeira jornada. O Petro de Luanda venceu o 1º de agosto por 22-21 no clássico de handebol nacional e africano. O duelo encerrou a fase regular do Campeonato Provincial de Luanda de handebol sénior feminino.
O pavilhão Paulo Bunzo foi a montra escolhida para a exposição do mais alto tecido handebolístico do nosso país e arredores. O 1º de agosto, a jogar em casa, viu o Petro de Luanda a se adiantar no marcador nos primeiros minutos do desafio com 4 golos, fruto de 4 ataques seguidos, que obrigou José Terça Chuma a pedir um time-out 5 minutos depois do arranque da partida. A seguir a conversa com o técnico, as jogadoras militares descobriram o caminho para violar a baliza tricolor, deixando o jogo mais atrativo para os adeptos presentes, perder 13 contra 10 golos das visitantes. Apesar disto, no final, foi o Petro de Luanda quem celebrou a vitória tangente por 22-21. O técnico do conjunto tricolor, Luís Chaves, sublinhou que o Petro de Luanda teria um resultado melhor se os árbitros deixassem as suas atletas jogarem o que sabem. Poderíamos jogar à vontade. Nós, desde o início do jogo, que fomos comandados. Primeiro agosto só teve à frente do resultado, 5 minutos ou 6 do primeiro tempo. Depois, nós, desde o início, tivemos sempre a comandar o resultado. Por isso, vamos continuar a trabalhar. Segunda-feira tem meia final e provavelmente quarta-feira e quinta voltaremos a jogar com o 1º de agosto. Né? Quarta-feira aqui e quinta no Catetão. No 1º de agosto, José Terça Chuma reconheceu que não tiveram uma boa primeira parte e, quando acordaram, já era tarde demais para conseguirem um resultado positivo. Desde o minuto inicial que começamos a permitir que o Petro fizesse aquele score de 4 bolas, acabamos por pagar aquilo que acabou por ser o jogo, porque descaracterizamos um pouco o jogo, acabamos por desprender mais energias para irmos à busca do resultado e depois, quase na parte final da primeira parte, acabamos por pagar. Conseguimos passar à frente, porque fizemos também uma diferença de 6 bolas, passamos à frente do Petro, mas depois acabamos por cair. Na segunda parte já tivemos bem melhor, controlamos mais jogo, mas infelizmente pecamos muito na finalização. Petro de Luanda encerra a fase regular do Campeonato Provincial de Handebol de Luanda com um resultado apertado diante do 1º de agosto no pavilhão Paulo Bunz, em Luanda. E o desporto leva-nos a mais uma pausa neste jornal. Volte connosco. Voltamos a informar no Hoje Notícias. Seja bem-vindo de volta. O MPLA promete trabalhar para promover cada vez mais a inclusão financeira e eliminar injustiças no processo de acesso ao crédito bancário. São declarações feitas nesta sexta-feira em Luanda pela primeira secretária do Comitê de Especialidades dos Bancários do MPLA. A profissão bancária exige dos seus trabalhadores sigilo, modéstia, rigor, transparência, confiança e certeza operacional. A exclusão dos serviços financeiros, a falta de clareza nas instituições bancárias, bem como a inclusão financeira, preocupam o Comitê do MPLA de Especialidades nas informações bancárias e muitas comunidades continuam excluídas dos serviços financeiros básicos. Há sinais de mudança. O Banco Nacional de Angola tem feito esforços para melhorar a supervisão dos bancos, combater a corrupção e promover a inclusão financeira, principalmente para os que vivem nas zonas mais recônditas. O que queremos é um sistema bancário que respeite o cidadão. O sistema financeiro angolano conta com mais de 20 bancos e estima-se que mais de 23 mil trabalhadores funcionam neste setor. Acompanhar a dinâmica da sociedade no que concerne às reclamações e reforçar a ética e a moral para servir o cidadão é o objetivo do Comitê de Especialidades Bancárias do MPLA. Por melhor atendimento, nós acompanhamos, por exemplo, no setor bancário os bancos muito cheios, com filas enormes, nos ATMs com filas enormes. Muitos reclamam um mau atendimento em algumas instituições e na banca também vai acontecendo. Então o MPLA em si vem reforçar este compromisso com a ética, com a moral, com quadros bem qualificados para poder servir o cidadão. De acordo com o BNA,
Mais de 15 milhões de angolanos adultos possuem uma conta bancária. Neste quesito, é importante elucidar a sociedade, porque algumas instituições bancárias não cumprem com as normas éticas. Temos notado o rompimento éticos profissional em algumas instituições. Eu não falo só de bancos. Nós falamos também de todas as organizações e todos os seus intervenientes. Esses intervenientes que são as pessoas que operam com o trabalho que é feito. Há rompimento, temos assistido, temos uma camada, se posso assim dizer, de profissionais que têm quebrado estes princípios. E nós estamos aqui hoje que é para então elucidarmos os nossos camaradas, a sociedade civil, como devemos nos transformar diante dos desafios face à nossa cultura. 50 anos de produção de petróleo no período pós-independência e o seu impacto no desenvolvimento do país, avanços e grandes desafios do setor são assuntos que dominaram o fórum realizado nesta sexta-feira pelo Conselho Nacional da Juventude, que juntou mais de 100 jovens. O evento contou com a presença dos ministros dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e da Juventude e Desportos. Esta foi a edição inaugural do Fóruns e Debates Juvenis 2025, organizado pelo CNJ. O tema subordinado a este fórum foi 50 anos de produção de petróleo pós-independência, seu impacto no desenvolvimento do país, avanços e os grandes desafios do setor. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, fez uma abordagem sobre os trabalhos que estão a ser feitos no setor que dirige. Na sua explanação, disse que a primeira fase da refinaria de Cabinda estará concluída ainda este ano. Terminamos o projeto de aumento da capacidade de produção de gasolina na refinaria de Luanda, com investimento 100% da Sonangol, e reduzimos a produção de resíduos, de nafta, óleos pesados, e aumentamos em 3, 4 vezes a capacidade de produção de gasolina da refinaria de Luanda. Esse projeto está concluído. Fizemos 2 concursos internacionais para a construção das refinarias de Cabinda e Soio. A refinaria de Cabinda, depois de algumas dificuldades que eu tenho estado a comunicar, a explicar, tivemos dificuldade com a empresa que venceu o concurso, tivemos que refazer esse contrato e fomos, dentro das outras empresas que tinham concorrido, buscar a empresa que fez a melhor proposta para a construção de uma refinaria nova, e esse processo está em curso. Então, a primeira fase da refinaria de Cabinda estará pronta este ano ainda. Portanto, a refinaria de Cabinda está dividida em 3 fases, 30 mil barris, mais 30 mil barris e a terceira fase de otimização. O ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, avançou que neste mês o Ministério tem feito encontros regulares com a juventude. Estes encontros com os jovens nos vários domínios, trazendo as pessoas certas para dar os esclarecimentos, a informação necessária, conversar com os jovens, ouvi-los e colher também naturalmente as suas opiniões no sentido de irmos melhorando a nossa prestação. É isso que temos estado a fazer. O Plano Nacional de Desenvolvimento da Juventude está aprovado. Portanto, o que nós estamos a fazer é executar as diferentes tarefas. Esta é uma delas. As oportunidades existentes no setor petrolífero para empreendedores também foi aqui destacada pelo presidente da Associação das Empresas Prestadoras de Serviços da Indústria Petrolífera. Braulio de Brito disse que este certame é uma oportunidade para promover a empregabilidade, o processo de formação e o desenvolvimento profissional da juventude. É uma iniciativa bastante louvável e espero que façam mais vezes. Há uma série de outros temas que podem ser explorados e que são de importância não só para a juventude, mas até para a vida do próprio país, para a vida da nossa nação. Por isso é uma super iniciativa e nós, em tudo o que pudermos, vamos sempre estar dispostos a dar a nossa colaboração para o sucesso dessas iniciativas e também para promovermos a empregabilidade dos jovens, a formação, o desenvolvimento profissional dos jovens, o desenvolvimento profissional das empresas angolanas, para que realmente tenhamos aqui
o que nós gostamos de dizer, um conteúdo local forte e robusto que contribua para o desenvolvimento do nosso país. O presidente do Conselho Nacional da Juventude, Isaías Kalunga, falou dos objetivos da edição inaugural do Fóruns e Debates Juvenis 2025, ressaltando a importância de oportunidades de emprego. É necessário que se dê maior oportunidade à juventude relativamente à empregabilidade. Solicitamos também que o Ministério dos Petróleos possa encontrar oportunidades para jovens empreendedores continuarem a investir no setor petrolífero e ficamos extremamente satisfeitos com a comunicação assertiva que o ministro Diamantino de Azevedo teve com os líderes das organizações juvenis e com as associações voltadas ao empreendedorismo do setor petrolífero. E termina aqui a edição de sábado de Hoje Notícias. Obrigada pelo carinho de sempre. Fique a seguir com o Desporto na Rede, com Bravo da Silva, que traz novidades nacionais e internacionais. Boa tarde. Votos de continuação de um bom sábado.